Olá, escritor! Eu sou Andressa Sabazinski e você está no canal do Carreira Literária. Hoje eu vou trazer um livro que me foi recomendado por um amigo e que me fascinou nessa última semana. Eu acho que ele tem muito a ver com o que eu falei no meu último vídeo sobre o casamento de Nelson Rodrigues. E eu acho que a gente tem muito a debater em cima deste livro, principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje no Brasil. Esse clima das eleições, a gente vê a internet completamente polarizada por ideologias não tão diversas assim, parece que o mundo se dividiu em dois mesmo. E eu descobri, de fato, ignorância minha, nunca ter ouvido falar dessa autora, que é a Ayn Rand, e o livro que eu vou falar hoje é O Cântico, que é o livro mais fininho dela. Eu comprei o livro onde ela aborda toda a obra dela, que é A Revolta de Atlas, mas é um livro de 1.200 páginas. Eu já comecei nele, mas eu não teria tido tempo suficiente de ler ele com cuidado para trazer aqui para o canal a tempo. Então, gente, o que eu vou falar da Ayn Rand? Ela é uma escritora russa, filósofa, dramaturga, que criou uma escola de filosofia chamada o Objetivismo, o qual eu também não conhecia, e que é interessante a gente trazer. Depois, esse é um livro de ficção, mas é um livro de ficção onde ela usa da narrativa para explicar as questões que envolvem a escola filosófica dela, que é o Objetivismo. E eu, por não entender nada de filosofia, até perguntei para uma amiga filósofa se ela conhecia dessa escola, o que ela achava, e disse que essa é conhecida como a musa do liberalismo. Eu achei super interessante, não vou dizer que eu concordei 100% com o que está escrito aqui, mas eu acho que é uma forma de ver o mundo que precisa ser inserida também nos dias de hoje, porque me parece, e essa é uma opinião exclusiva minha, que a gente está caminhando para caminhos extremos. A minha impressão de mundo é que corremos o risco, e isso eu falei lá no vídeo do Nelson, de estarmos em breve vivendo em um governo totalitário, tanto para a direita quanto para a esquerda. E eu acho que se a gente inserir outros vieses de visão de mundo na discussão, seria extremamente benéfico para todo mundo. Você não precisa concordar 100% com Ayn Rand, você não precisa ser um liberalista extremo, você não precisa ser um marxista extremo, mas eu acho que quanto mais correntes ideológicas a gente conhecer e discutir, melhor o debate fica e menos risco de cortar a nossa liberdade de expressão a gente corre. Dito isso, vamos falar um pouquinho do livro, então. O livro é uma distopia, se passa num tempo no futuro, que ela não diz qual, mas os tempos atuais onde a gente vive, ela menciona como os tempos imemoriáveis, os tempos que não podem ser mencionados. Ela não diz aqui que o comunismo venceu ou que qualquer outro tipo de regime venceu, ela só usa o totalitarismo, o coletivismo, na verdade, é a palavra que ela usa. E ela leva o coletivismo realmente ao extremo. Assim, a sociedade vive de forma totalmente coletiva, a ponto de a palavra eu ter sido excluída do vocabulário humano. E isso que eu acho tão interessante deste livro, que fica até um pouco confuso de ler, porque como a palavra eu não existe, o protagonista se refere a ele sempre como nós. E quando ele está falando com um amigo ou com a pessoa de quem ele gosta, ele fala vocês. Então parece que você está sempre numa conversa de grupo. Nessa sociedade, todas as pessoas são ditas como iguais, todas as pessoas vivem da mesma forma, todas as pessoas vivem nas mesmas casas, as casas são gigantescas, elas só têm camas, então casa só serve para dormir. O governo, o Estado maior, é quem dita qual vai ser a sua profissão, e isso é extremamente aleatório, não é baseado em nenhum tipo de teste. Vai ter o dia que você completa a idade, onde você vai ter a sua profissão designada, e eles vão só olhar para você, você vai ser varredor, você vai ser professor, você vai ser médico, e as pessoas aceitam isso numa boa, e eles vão cada um morar na casa dos varredores de rua, vão morar na casa
dos eruditos, vão morar na casa, enfim. Só que o protagonista, ele tem esse comichãozinho de curiosidade. Apesar dele não querer ser um revoltado ou uma pessoa que vai contra o coletivismo, porque ele acredita que aquele modelo de sociedade é o melhor, ele não se aguenta. O que acontece é que ele descobre, sem querer, um tipo de caverna, onde ele encontra aparelhagens dos dias de hoje, né, que seriam o mundo que a gente vive hoje, e se depara com várias coisas que eles não têm. No coletivismo, nesse mundo distópico onde eles vivem, o ser humano regrediu completamente na tecnologia, eles ainda vivem à luz de velas. A tecnologia ela não avança, porque um dos preceitos aqui da Casa dos Eruditos, que seriam os que avançariam na sociedade, é que se uma ou mais pessoas não entende aquilo que você criou, então ela é errada. Então eles vivem à luz de vela porque vela e fogo todo mundo entende, então é essa forma de luz que eles vão ter. O protagonista vai fazer seus experimentos escondidos, vai começar a aprender muita coisa, vai gostar de aprender muita coisa sozinho, vai gostar de fazer experimentos. E ele vai descobrir, e talvez isso seja um spoiler, mas eu acho que é importante para entender onde eu quero chegar. Ele vai redescobrir a lâmpada, né? Ele vai descobrir que o fio de cobre incandescente vai produzir um tipo de luz e ele vai ficar completamente maravilhado com aquilo e pensar nas possibilidades. Imagina se todo mundo pudesse ter esse tipo de luz, a gente não precisasse mais usar vela, imagina para onde a nossa sociedade poderia ir. O que acontece é que ele vai lá para a Casa dos Eruditos, vai mostrar aquilo e aquilo é visto como uma afronta, porque eles não entendem como a lâmpada foi criada, então a lâmpada não pode existir. No final das contas, o protagonista vai descobrir que ele não consegue mais viver daquela forma, ele ainda assim não entende o que acontece com ele por ele ser diferente, então ele resolve sair daquela sociedade. Ele vai andando, 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 até que ele encontra uma casa dos tempos não mencionáveis. E ele acha uma casa muito grande, mas ele pensa assim, bom, acho que nessa casa deveriam morar umas 12 pessoas. Não é possível que as pessoas tenham construído uma casa onde só 12 pessoas possam morar? Como assim? Aí ele vasculha um pouco mais e ele vê que só tem 2 camas. Não, então pera, essa casa é para 2 pessoas? Tudo isso para 2 pessoas só? Nessa casa vai ter uma biblioteca e ele vai se dedicar a estudar tudo que tem naquela biblioteca. No final do livro, o protagonista acaba descobrindo aquele comichão que ele sentia, ele sabia que existia alguma coisa que ele não sabia nomear, e essa coisa acaba sendo a palavra eu, a individualidade. Então é nessa pequena novela que a Ayn Rand tenta dar uma mastigadinha no que seria a filosofia dela, o objetivismo. E eu queria até ressaltar aqui alguns trechos que eu achei interessante, que o protagonista ele chega no seu maior insight. Não devo nada aos meus irmãos, tampouco cobrarei débitos deles. Não peço a ninguém que viva por mim, tampouco eu vivo por quaisquer outros. Não cobiço a alma de nenhum homem, nem minha alma pertence a eles para ser cobiçada. Aos poucos, o objetivismo a gente poderia ver como o individualismo na sua forma extrema, que no final das contas ninguém deveria ser responsável pelo sustento ou bem-estar de ninguém, a não ser a si próprio. Até tem um comentário de um médico psiquiatra logo no prefácio do livro, e ele fala que observou que milhares de seus pacientes se mostravam como pessoas que acreditavam que, na verdade, eram escravas de seu meio social, econômico, psicológico, genético, e, na verdade, isso é apenas um meio para lavarem a mão moralmente e se eximirem das responsabilidades acarretadas por serem indivíduos racionais capazes de avaliarem seus atos e suas consequências. Concordo 100% com o objetivismo? Não, é difícil, porque é um pensamento extremamente radical. Mas eu acho que ele é extremamente importante quando ele coloca na mão do indivíduo o maior número de responsabilidades, tanto pela sua felicidade, seu sustento, pelo seu ensino. Eu acho que essa autora deveria vir à tona para um maior número de pessoas, e é por isso que eu trouxe aqui para o canal,
recomendo fortemente. É um livro muito fininho, muito bom de ler. Além de filósofa, a Ayn Rand é uma dramaturga, ela é formada em produção literária, então ela é uma ótima escritora. É uma história divertida, distopias são sempre boas pra gente pensar, e é isso. Deixe aqui nos comentários se você se interessou pelo livro, se você já conhecia essa autora, se você leu A Revolta de Atlas, que tá lá na minha cabeceira, que eu vou ler. Vai demorar um tempo, mas eu ainda vou trazer aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, ative o sininho para notificações todas as vezes que a gente lançar vídeo novo e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então é isso, boas leituras e até mais!